Bem, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse. Eu sou a Gelandini, toco em bandas e sou de São Paulo. Uma pessoa não binária, pronomes femininos e neutros. É isso. Perfeito. Para começar, eu gostaria também de saber o que você anda pirando. Algum filme ou disco que você revisitou, está ouvindo ao longo da semana? Eu sou muito ruim de, tipo assim, no dia a dia ouvir coisas muito variadas, assim, sempre acabo caindo nas mesmas bandas e tal. Mas uma banda que fazia tempo que eu não ouvia, e aí eu peguei pra ouvir de novo essa semana, foi o American Nightmare, que é uma banda de hardcore do começo dos anos 2000. Muito foda, muito marcante, assim, que é um estilo de hardcore que pra época não fazia nenhum sentido. Pra hoje também acho que não faria nenhum sentido, mas a banda era foda justamente porque era única. E é do Wes, que é o cara do Cold Cave, que depois teve Some Girls com o Justin Pearson e tal. E aí eu peguei pra ouvir de novo porque é um bagulho muito... Não existem outras bandas com esse estilo, assim. É muito deles, assim. Aí é isso. Filme... Tô meio devagar de filme, né? Mas... Eu peguei pra assistir aquele On the Silver Globe do Zulawski, não sei como é que fala o nome do cara, desculpa. Mas foi bem interessante, assim. Que é um filme que foi bagunçado no jeito que foi gravado, bagunçado no jeito que foi lançado e tudo mais, mas, tipo assim, ainda é um filme incrível, assim. Muito foda. Aí eu assisti com a Gabi, a gente teve que parcelar o filme, assim, porque é muita informação. O filme é meio longo e é muita informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim. Aí foi isso. Na hora. E na minha entrevista com o João, ele disse que quando vocês se conheceram ainda crianças, vocês já curtiam som pesado e até tocava mais bateria do que ele. E então eu queria saber como é que foi o seu primeiro contato com música enquanto criança e depois como você foi desenvolvendo o seu gosto próprio. Acho que de gosto, assim, eu peguei muito da minha mãe pra umas coisas alternativas, assim, não muito rock clássico, né? Que eu via tipo, muito rock clássico, era meu pai, assim, mas era também bem num nível, tipo assim, tocava no rádio, ele pirava quando era mais novo, assim, e curte. Meu pai ouvia muito Smiths, é uma banda muito específica que ele gostava, que tipo, se você vê meu pai, assim, você não diz que ele curte um Smiths, assim. Mas aí com a minha mãe, muito ouvi PJ Harvey, umas coisas dos anos 90, Portishead, umas paradas assim, bem específico, bem de tipo mãe solteira dos anos 90, anos 2000, tá ligado? E aí, sempre foi, na verdade foi sempre um interesse próprio, assim, porque nunca foi uma coisa, tipo assim, meus pais me colocaram pra aprender violão, pra aprender guitarra, e eu, tipo, fui lá fazer porque me mandaram e depois gostei. Não, eu sempre quis tocar, eu sempre tipo, tinha vontade disso. Aí com uns 7, 8 anos eu ganhei um violão, ganhei guitarra, e aí já sabia que era isso que eu queria fazer desde sempre, tá ligado? De tocar. Esse instrumento específico, né? Aí eu fiz aula de guitarra por uns 5 anos, assim, dos 8 aos 13. Mas não era nada super desenvolvido, não era um IGT da vida nem nada. Era um professor de Mariporã, que era onde meu pai morava. E era eu e ele, assim, ele me ensinava o que ele sabia. Aí com o tempo eu fui desenvolvendo, tipo assim... Tá, estou aprendendo a tocar guitarra como uma pessoa guitarrista normal, mas eu estou começando a ouvir coisas que não tem nada a ver com isso. Tipo, começar a ouvir os bagulho pesado. Eu muito jovem, tava ouvindo Slipknot, tava ouvindo Blood for My Valentine, Mudvayne. E aí eu levava esse pro meu professor e ele, tipo, mano, não te tirou essas coisas, tá ligado? Não tem nada a ver com o que eu tô te ensinando assim, mas se é isso que você quer aprender, vamos tentar aprender isso. Aprender a afinar diferente, aprender a tocar mais voltado pra isso. Aí, tipo, começou assim até eu conhecer o João, que foi quando eu, tipo, acho que eu encontrei o propósito de tocar guitarra, que era pra ter uma banda, né? Que eu parei de fazer aula e fiquei meio assim, tá, o que eu faço com isso? A guitarra ficava meio encostada às vezes. E aí, quando eu conheci o João, ele tava começando a tocar batera, tanto que eu, tipo, que nem ele falou, eu tocava, sabia levar uma coisinha muito básica assim, de batera que ele tava aprendendo ainda. E a gente se conheceu assim, eu tendo feito aula, mas querendo começar a tocar com banda, e ele começando a tocar batera. Aí que eu falei, tá, então tem essa utilidade pra parada que faz sentido pra mim, tá ligado? Aí foi tipo isso. E você tinha parado com as aulas por quê, mais ou menos, nessa época? Eu parei porque o meu professor falou, tipo assim, explicitamente, muito honestamente, falou assim, véi, o que eu tenho pra te ensinar, acho que eu já ensinei. E tá meio claro, assim, quais são as coisas que você gosta de fazer
e quais as coisas que você não suporta fazer, assim, tipo, estudar escala, as coisas mais teóricas, assim, mais trampado desse jeito de harmonia, esse estudo mais teórico de guitarra, que, por exemplo, é uma coisa que o Sardinha é muito bom, e é o que ele curte, era uma parada que eu não curtia, assim, não via sentido, não conseguia, tipo, agarrar a coisa assim, falar, mano, por que eu tenho que aprender isso? E achava um saco. E aí quando eu percebi que era pra tocar esse tipo específico de som e fazer isso e ter banda, aí o meu professor foi muito honesto, tipo, ele poderia muito bem ter inventado e me mantido como aluna pra sempre fazendo isso, só pra ganhar dinheiro, mas ele falou, velho, acho que você tá no seu caminho, assim, tá se encontrando com isso, então é isso, se você quiser continuar vindo, a gente tira uns sons, aí eu usava as aulas pra, tipo, abrir o Guitar Pro junto com o meu professor e aprender a tocar o som dessas bandas aí, Children of Bodom, Dimmu Borgir, sabe? Umas coisas que pra mim era muito extremo na época, era o mais extremo absurdo que eu ouvia na época e eu tentava levar pra aprender de algum jeito porque era muito diferente de qualquer outra coisa que tinham me apresentado, né? Tanto meu professor, meu pai, minha mãe, o que uma pessoa comum gostaria ou conheceria de rock, assim, né? Aí foi meio que isso, assim. Ok. E você sempre buscou uns bagulho diferente mesmo, né? Assim, você gostou de explorar desde criança, né? E foi muita influência de um primo meu. Eu tenho um primo que é mais velho, o Igor. Um beijo pro Igor. Que ele não mora mais no Brasil, mas assim, sei lá, até o começo dos meus 20 anos, assim, ele era muito presente na minha vida, muito me influenciou positivamente por muitos aspectos, assim, tanto de como ser na vida, como ser como pessoa, assim, tipo... Tanto que tem meu outro primo, Renato, um beijo pro Renato, que é irmão dele, mas eu sempre fui muito parecida com o Igor no jeito de ser, e de ser uma pessoa mais séria, assim, e eu via ele desse jeito e falava, tá, eu quero ser igual esse cara aqui. E aí ele com os amigos mais velhos dele, que eram do rolê do New Metal aqui, assim, no começo dos anos 2000, ele me mostrava todas essas bandas, né? E aí entortou minha vida muito cedo com isso de emprestar CD pirata do Slipknot, da Kit, do Korn, tá ligado? Do Cold Chamber. E aí foi mais... No começo era muito isso, era muito tipo, as coisas que meu primo ouve, eu vou atrás e vou descobrir e vou começar a ouvir. Aí uma coisa ou outra que eu descobri no YouTube, aí eu lembro que na minha escola de guitarra tinha um DVD que era compilado de uns clipes de bandas mais extremas, assim. Acho que o DVD chamava, tipo assim, acho que literalmente chamava Monsters of Rock ou Monsters of Metal, não vou lembrar agora. E aí tinha um clipe do Dimmu Borgir, um do Children of Bodom, tinha clipe do Cradle of Filth. E foi o primeiro contato que eu tinha um bagulho mais extremo, que era mainstream e extremo, né? Não era ainda os bagulho nichadão, assim, né? Porque essas bandas eram bem grandes na época. E aí foi, tipo assim, descobrindo muito, tipo, muito real, muito organicamente, assim, o que eu achava da hora. Ia numa loja comprar CD, aí um dos primeiros CDs que eu comprei foi o Raining Blood do Slayer, e aí eu ouvia incansavelmente no carro com a minha mãe, no carro com meu pai, levava pra cima e pra baixo o CD e ficava lendo no encarte as letras, de saber cantar as letras hoje, é porque nessa época eu ficava ouvindo, lendo o encarte, tá ligado? Tem até hoje esse CD específico. Então sempre foi muito, muito, muito genuíno, assim, tipo, interesse próprio pra minha pira, porque o bagulho eu curtia muito, assim, e às vezes nem tinha com quem falar sobre isso, além do meu primo, e aí eventualmente com o João, assim, era bem eu no meu mundinho, assim, com isso. Não, esse disco do Dystopia eu dei sorte, assim, peguei na internet de um cara que vende disco, assim, nos preços que não é absurdo, assim. Sempre achei que seria impossível achar um disco do Dystopia sem ser absurdo. Aí eu tenho o Human Garbage e tenho esse aqui, que é o último, né, que é o disco. E aí o da hora é que tem esse encarte aqui, que sempre foi muito ref pra mim, assim, de tipo assim, pra cada som do disco tem uma identidade, assim, né, tipo, com coisas escritas à mão, e aí uma colagem, e aí já é outro tema, é outra parada, aí outra letra é outra parada, tudo tendo a ver com o que cada música fala, né. E aí, tipo, óbvio que virou muito lugar comum, né, falar do Dystopia por ser uma banda muito específica, muito única, assim, mas, tipo, me mudou muito, assim, de, tipo, como era uma banda que abordava temas que não eram comuns, assim, até mesmo pro rolê crust, hardcore, sludge, que eles meio que transitavam, assim, mas de ter uma identidade visual muito deles, assim, muito, muito específica, assim, tudo era eles que faziam, enfim, muita referência boa, assim, questões de saúde mental, né, do Dino, essas paradas, assim, muito... Algo que eu nunca tinha ouvido em outras bandas em nenhum momento, assim. Então é muito rap, assim.
Esse disco é da hora por causa disso. Tem esse encartezinho junto, que é muito especial. Tem até o nome da pessoa, Deide. Deide Costa. Eu morava num prédio e aí esse disco ficou na portaria por muito tempo, assim, porque acho que deixaram pra um morador buscar, ou um morador deixou pra alguém passar, alguma coisa assim. E ficava muito tempo. E a portaria era aquelas portarias, tipo, super filmada, assim, na escura, e esse bagulho lá no fundo, assim. Eu ficava olhando. Isso devia ter uns 9 anos, 10. E aí eu falava com o porteiro, eu falava, ô, de quem que é esse disco aí? Ele falou, tal, explicou. Aí eu falei, pô, deixa eu pegar. Aí ele falou, se ficar aqui mais uma semana, é seu. Aí eu peguei, velho. Aí foi isso. Aí fiquei anos, assim, porque eu não tinha uma vitrola nem nada. Sem nem ouvir, assim, aí conhecia Venom por, sei lá, ouvir no YouTube, sei lá, alguma coisa assim. Mas aí de ficar olhando, assim, pra esse vinil, assim, essa capa, e eles aqui num puta visu, um bagulho super personagento, assim. Mano, muito doido. Na verdade é nacional, né? Acho que isso aqui, na verdade, é uma escolha deles de escrever umas coisas em japonês. Não tenho certeza, porque é do Brasil, né? Da Continental. Mas é bem velho isso aqui, eu nem sei quanto que deve valer um negócio desse hoje em dia, assim. Por mais que tá meio detonado, deve valer uma grana. Quero ser enterrada junto, né? Do Type O Negative, que é esse disco ao vivo, né? O fake ao vivo deles, que é o cu do Peter Steele, né? E aí veio essa edição do que o cu dele, quando você tira esse adesivo aqui, ele tem cheiro de cu. Sim. E aí, tanto que eu tirei um pouquinho pra falar, não, mas esse cara tá zoando, né? Aí eu tirei um pouquinho, tipo, tem cheiro de cu mesmo, aí eu tirei. Aí quando eu estiver morrendo, eu vou tirar esse adesivo inteiro e meu último suspiro vai ser cheiro no cu do Peter Steele. Aí é isso. Aí tem isso, aí tem um pôster da capa censurada, né? Que depois fizeram ele fazer uma versão censurada da capa, que é desse Dance Macabre? Acho que é isso o nome desse quadro. E essa arte que é a arte mais foda do Type O Negative da história, de todas. Caralho. É muito foda. Esse disco aqui é irado, assim, é também muito único, muito... Tudo que tem de humor e coisa única de como o Type O Negative é, eu acho que a epítome disso é esse disco, que é um fake ao vivo, que a plateia é de mentira, mas aí você ouve e a plateia tá tipo vaiando eles o show inteiro, tá falando tipo you suck, you suck, you suck. E aí o Peter Steele sobe no palco e fala assim, vocês que pagaram sei lá quantos dólares pra ver essa merda, então tipo, vocês que se fuderam, né? Aí no meio do show a galera tá tacando garrafa, aí no meio do show tem que parar porque tem uma ameaça de bomba, aí a galera sai, tá ligado? Caralho, que genial, velho. Puta muito foda, mano. Essa contracapa aqui. Não, muito foda. Muito foda. Isso aqui eu achei num sebo também. Acho que, se não me engano, esse aqui foi no centro que eu achei. Ou foi aqui no centro ou foi lá em Guarulhos uma vez que eu fui num sebo lá. E tipo efeito sonoro de filme de terror. Bem tosqueira, assim. Que é um cara que acho que fazia Foley e tal. E aí isso aqui também é traduzido, né? É um cara chama Peter Harwood. Fez pra... Não, desculpa. São dois caras que fizeram aí pela BBC Records e aí lançaram traduzido aqui. E aí as faixas é tudo, ó, morte na prensa hidráulica. Ela se abre, então se fecha pra sempre. Aí, sei lá. Tortura. A bruxa ri à medida que você vai esticando. Bomba relógio, suspense vai matar, entendeu? É tudo uns negócios de segundos, assim, poucos segundos, que é só efeitos sonoros de filme de terror com uma descriçãozinha. É bem legal, velho. E já que você falou do João, queria saber um pouco mais sobre essa amizade, também como vocês começaram a tocar. E o Cão foi a primeira banda que vocês tiveram? A sua primeira banda? Foi. Tipo, tive uma experiência besta, assim, de tocar com uns amigos conhecidos, assim, num festival de bandas no Colégio Objetivo de Cotia, que era Fico. Não, tinha esse festival aí do Colégio Objetivo, mas eu fui tocar em um outro, tocar uns covers, mas eu só tava cantando e foi ridículo, assim. Foi a primeira experiência de show que eu tive, que eu tava só cantando e foi péssimo. Os caras todos tocavam muito mal, eu cantava muito mal, não sabia o que tava fazendo. Aí quando eu conheci o João e a gente começou a tocar junto, a gente falou, mano, eventualmente a gente quer fazer alguma coisa autoral, né? A gente tirava muito cover, tentava escrever uma coisa ou outra, assim, autoral. Porque aí a gente se conheceu, eu sendo muito do new metal, muito desses bagulho metal.
E ele, na época, curiosamente, ele ouvia muito Ratos, muito Exploited, umas coisas assim, muito pro punk, assim, que eu não tinha muita ref, tá ligado? E aí eu aprendi a gostar de Ratos com o João, inicialmente. E aí uma pessoa alimentando a outra com referências e descobrindo coisa nova. Aí com uns 15 a gente começar a colar Enverdurada, que mais? A gente frequentando esses lugares, aí a gente falou, vamos montar uma banda e vamos tocar num festival lá que tinha da nossa ex-escola lá. E aí a gente falou, tá, vamos tirar uns covers e vamos fazer uma música autoral, pelo menos, assim. Aí eu peguei e escrevi uma música autoral e era O Cão, assim, o nome da banda chamava O Cão. E o nome da banda era O Cão. E aí eu escrevi essa música e a partir disso eu falei, mano, acho que eu sei fazer isso, velho. Escrever autoral, você acha que a gente consegue fazer isso? Veio com uns 15 anos, falou? Não, foi um pouquinho depois, com uns 17, 18. Que aí, inicialmente, a primeira ideia da banda era eu, o João e o Bruno, que toca na Ciano Ceronte, não sei se toca ainda. Confundi o Bruno. É o Bruno, Rato na Caixa. E aí era nós três, e era eu tocando guitarra e cantando, o Bruno tocando baixo e o João na bateria. A gente fez um show assim, e aí depois o Ian entrou tocando baixo, aí o Bruno só cantava e eu tocava só guitarra, assim, que pra mim era uma maravilha. Meu sonho de vida era só tocar guitarra e ponto final. Aí a gente teve O Cão, aí a ideia era essa, a gente compôs lá o EP, tinha umas outras músicas que a gente nunca gravou, e aí foi a primeira ideia de banda que a gente teve. Pode falar. Quando vocês começaram a colar na Verdurada, que vocês tiveram contato, esse primeiro contato com estreia de veganismo ou veio algo antes, sim, um contato anterior? A gente tava falando disso mais cedo, né, de wrestling, e aí a primeira pessoa estreia que eu vi na minha vida foi o CM Punk, né? E aí eu não sabia o que era estreia, não tinha referência, e aí eu descobri por causa dele que ficava, tá, tem esse cara que é esse negócio que significa essas coisas. E ponto, tinha ali na cabeça. E aí justamente começar a colar Enverdurada me colocou muito nesse lugar de tipo, mano, o pouco contato que eu tive com beber, fumar maconha, assim, até então, com uns 13, 14 anos, era sempre porque eu tava com pessoas que faziam isso e nunca porque eu tinha uma baita vontade de fazer isso. Não tive problemas sérios com isso, não tinha uma aversão enorme também, mas era um negócio que meio que literalmente não fazia diferença na minha vida, assim. Eu percebi que eu fazia só porque eu tava com pessoas que faziam. E aí de começar a colar Enverdurada e ver que isso era uma coisa, e de ser estreia e tal, aí eu falei, pô, mano, eu acho que é exatamente assim que eu me sinto. Isso aqui não tem a menor importância pra mim na minha vida. E se eu parar pra pensar de verdade assim, isso só vai, tipo, atrasar a minha vida. A longo prazo, em níveis mais sérios, assim, entendeu? E aí também entra certas experiências familiares muito próximas com adicção, e aí ver o exemplo do efeito a longo prazo disso num nível sério, né? Então, aí o contato com o Estreed foi isso, e aí com 16 eu falei, mano, Estreed, velho. Aí virei Estreed, o João virou Estreed junto comigo. E o veganismo, ele veio mais ou menos na mesma época ou um pouco depois? Bem depois. Na real, eu sou vegan faz só uns 4, 5 anos, de verdade. Mas aí eu parei de comer carne logo depois, assim. Fiquei muitos anos sem comer carne e aí aos poucos fui meio, entre aspas, transicionando pro veganismo, porque assisti o Meat Video, que quem é um pouco mais velho, assim, tá ligado que esse vídeo é o que traumatizou muita gente, assim. Tem o Earthlings lá, o documentário, que também foi muito marcante. Mas aí bateu muito errado pra mim ir na Verdurada, ver que isso era uma coisa, não comer carne, ter a empatia pelos animais e tudo mais. Começou a fazer sentido pra mim. E aí eu primeiro parei de comer carne e com o tempo fui ficando com mais nojo e aversão de todo o resto dos derivados de leite, de queijo, de ovo. Queijo foi mais difícil porque eu sempre adorei queijo, né? Normalmente é o mais difícil de largar. Mas foi gradual até eu falar, não, mano, veganismo. E aí, até então, já tava comendo quase nada de origem animal. E aí eu apliquei isso a usar cosméticos que não são testados em animais. Se eu tenho alguma coisa de couro hoje em dia, ou tudo coisa que eu comprei anos antes de eu virar vegan e já tenho um certo receio de comprar as coisas segunda mão de couro, quem dirá coisa nova. E aí foi isso, mano, Verdurada, velho. Verdurada mudou minha vida, assim, radicalmente, de verdade, assim. Uhum. E o veganismo, ele tem uma questão política muito forte que é amplamente conhecida.
Agora eu queria saber de você. O Stray-Edge, você acha que... Nem sei se isso chega a ser um debate pra você, mas é uma questão pessoal? É algo político, uma filosofia? Ou você não acha que é algo tão profundo e sério assim? Eu acho que é uma junção de tudo, assim, eu acho. Porque, como eu falei, né? Foi realmente perceber que a minha relação com droga, álcool, cigarro, o que for, era tipo assim, isso aqui não faz a menor diferença na minha vida, igual sempre foi desde criança com relação à religião. Nunca foi, tipo assim, se eu tinha um ateísmo, tipo, exibicionista, era pra encher o saco dos outros, era pra irritar os outros, entendeu? Mas no fundo era só porque o bagulho não tem nenhum valor pra mim, e nunca teve. E mesma coisa pra droga, cerveja e tudo mais. Só que aí, tipo assim, eu acho que tem uma diferença quando a gente vê o Stray-Edge daqui do Brasil, principalmente de São Paulo, com a verdurada e tudo mais, porque você ser latino nesse contexto tem certas coisas que você pode ser Stray-Edge sem vincular isso a nenhum nível de política, mas eu acho que é difícil, principalmente na nossa realidade, e o próximo passo não ser o veganismo. Tipo, por exemplo, nos Estados Unidos, assim, a maioria das pessoas, sei lá, a maioria, vai. O mais comum é você encontrar pessoas que são Stray-Edge e não tem nada a ver com veganismo, entendeu? Não tem nada a ver com isso. É 100% porque, é uma escolha pessoal e um pouco do ganguismo. Claro, isso aí, óbvio que influencia. Você encontra várias pessoas que pensam dessa forma e aí você tem um bagulho identitário de fazer o X na mão e poder estar junto com essas pessoas, tipo, óbvio, né? Tipo, senão não teria montado sem remorso, né? Se não fosse um pouco por isso também, sabe? Mas eu acho que o lance de droga e bebida sociopoliticamente tem algo que é impossível você não ver assim, que é aquele lance de ser mais uma ferramenta do governo, do sistema, de te colocar numa posição de letargia, numa posição de que isso vai ser uma muleta pro resto da vida e vai ser uma fonte de diversão falsa pra você, pra se distrair de outras coisas que você poderia estar lutando pra melhorar, sabe? Então acho que tem sim uma parte disso, principalmente aqui, principalmente quando você vai numa verdurada e você vê palestras sobre veganismo, palestras sobre sobriedade, sobre adicção, sobre pessoas que têm problemas com droga, e você vê isso ao seu redor e você não considerar isso uma questão política, tá ligado? Você se abster disso e colocar isso como tipo, mano, eu estou fazendo uma escolha pessoal que, começando individualmente, eu quero sair desse ciclo que eu vejo tantas pessoas perto de mim cair e viver a vida inteira sem nem saber exatamente por que você bebe cerveja todo fim de semana, por que você fuma cigarro quando você tá com seus amigos, por que você fuma maconha, entendeu? O lance é questionar a parada, tá ligado? Então acho que pra gente, de novo, latino-americano, isso é muito gritante, é muito difícil não ser uma coisa política, assim, pelo menos um pouco. E você comentou de toda essa importância do Verdurada na sua vida. Qual foi a primeira vez e como você se sentiu tocando no Verdurada? Foi mó da hora. Mó da hora, porque tinha acabado de voltar, né? Eles tinham feito uma verdurada um pouco menor lá no Salad, né? E aí logo depois fez a... Em que ano mesmo? 2024. Acho que no começo de 2024, se não me engano. E aí fizeram uma menor, assim, pra meio que testar o território, assim, e dar uma arrecadada, assim. E aí fizeram lá aqui na Fabric, que aí foi o retorno do Point, né? E aí o retorno do Point, e a gente tocando e tal. E aí, tipo assim, pô, pra mim, pro João foi incrível, assim. Foi um momento muito incrível, porque, como eu falei, começou tudo frequentando verdurada, assim. Então foi muito foda. Bem, agora voltando pras bandas, né? Queria que você comentasse um pouco mais dessa época do Cão. E ainda mais pra essa mudança que teve do Cão pro Mi. Foi uma transição natural, assim, acho que porque a gente escreveu aquele primeiro EP do Cão, que tem só no YouTube, assim, a gente nem lançou de verdade. E aí a gente gravou eu escrevi aquelas músicas com o João, aí a gente, tipo, gravou e começou a fazer uma parte de show. Aí a gente era mais do rolê do beatdown, quando ainda tinha uma cena meio sólida aqui em Curitiba e tal. E aí a transição pra virar o Mi foi porque a hora que a gente parou pra escrever de novo, o que a gente queria tocar tinha amadurecido muito, tinha mudado muito. A gente pensou, tipo, mano, acho que não é só isso que a gente quer fazer. Acho que tem mais coisa que a gente quer colocar de influência nossa que talvez fuja um pouco disso.
Então talvez seja a cara mudar o nome. A gente não curtia tanto o nome também. Achava meio qualquer coisa, assim. Não é ruim, não é um nome ruim, mas a gente achava meio qualquer coisa, meio seguro demais. Aí a gente começou a compor coisa nova, já pensando que seria outra coisa, que seria o Mi. E aí, eventualmente, o Bruno saiu da banda e eu assumi o vocal por necessidade, assim. Porque ele ia gravar e tal, e aí quando ele saiu, eu tava bem próximo de gravar e eu reescrevi as coisas e gravei do jeito que deu. Por isso que minha voz é um lixo no primeiro EP. Porque eu não sabia o que tava fazendo, foi muito de última hora. Aí foi isso, foi uma questão de, tipo, a primeira experiência como banda e aí passar um tempo sem parar pra compor e quando foi ver, tipo, mano, a gente queria mais do que aquilo, que uma parada um pouco diferente daquilo. Aí foi, mas foi natural, assim, não foi super cerimonioso, assim, eu acho. O João também tinha comentado dessa questão de você ter que assumir os vocais de última hora. Então eu queria saber como é que foi esse lance de você sair da lateral do palco pra ir pra frente, né? Foi uma bosta, assim, eu não gostava. Ainda não curto tanto, assim. Acho que foi muito por necessidade e meu bagulho sempre foi tocar guitarra, escrever riff e acabou. Mas aí, tipo, com o tempo, o lance de, eu acho que eu tenho coisas pra falar, acho que seria legal colocar isso aqui pra fora e tal. E aquelas letras do primeiro EP terem saído muito fácil, assim. Pensei, bom, acho que tem coisas, tanto que eu não tô abordando comigo mesmo, assim, não tô lidando, quanto que eu acho que eu consigo escrever bem, tá ligado? Acho que eu comecei a perceber as duas coisas. Eu tenho coisas pra falar e eu consigo fazer isso aqui de um jeito que fique legal na banda. E aí começar a cantar foi, tipo, horrível, assim, porque eu não sabia gritar, não sabia o que eu tava fazendo, não podia ver vocal cover de deathcore e o caralho na época, mas eu não sabia nada do que eu tava fazendo, sabe? Tipo, não tinha nada de técnica, assim, quando eu fui gravar. Então foi um bagulho meio... Não foi relutante, porque não foi como se eles me arrastaram pra ir lá gravar e não sei o quê, mas, tipo, foi muito por necessidade no começo e aos poucos eu fui ganhando mais confiança falando nos shows, né? No começo eu não falava uma palavra no show, assim, quando eu tocava de costas, às vezes não gostava. E aí fui falando, tá, velho, se eu vou fazer isso, dá pra fazer isso aqui de um jeito mais legal, que o show fica mais legal, que eu me sinto mais confiante e que não seja tão fechado, egoísta, assim, sabe? Muito artista fingir que você não tá tocando pra ninguém, sabe? Construir um vidro, uma muralha entre você e as pessoas que estão assistindo só porque você acha que, não ligo se tem uma pessoa, se tem 1 milhão de pessoas. Lógico que você liga, tá ligado? Principalmente no hardcore. No hardcore você faz o bagulho porque tem uma conexão, tá ligado? E aí foi isso. Foi aos poucos. Uhum. E em questão de letra, você já sabia alguma coisa? Já escrevia algumas coisas ou também foi um aprendizado de última hora? Eu tinha coisas escritas assim, mas era muito emulando outras pessoas que eu gostava de ouvir cantando e escrevendo e tal. E no começo era bem isso. Era bem uma emulação de várias... Por mais que não dá necessariamente pra você ouvir e falar, isso aqui é muito copiado de tal coisa, assim. Mas na minha cabeça, com o tempo, eu fui deixando de ser uma amálgama de várias colagens de referências pra virar o meu próprio estilo, né? Mas eu tinha umas coisas escritas assim, tinha a ideia do que seria o primeiro EP do Mi, foi uma coisa que a gente debatia entre nós e eu tava muito interessado que fosse daquela forma, porque eu sou a rainha em teorizar as coisas depois que já estão prontas. Tipo assim, escrevo o bagulho e eu falo, tá, isso aqui significa isso aqui é isso aqui, esse álbum é um conceito de não sei o quê. Sendo que quando eu tava escrevendo eu não tava pensando nisso, entendeu? Então, acho que minha vocação nesse sentido, assim, de certa forma, é escrever, assim, eu gosto bastante. Rainha do Deus Ex Machina, né? Nossa, sim, no final eu sei que vai vir um conceito que eu vou falar, tá, esse álbum aqui é sobre isso, depois que tá pronto. Um dia antes de lançar, esse álbum é sobre isso, ponto final. Bem, e agora, ainda falando dessa transição, na minha entrevista com o João, ele também falou que vocês puxaram muitas referências de lugares de fora do beatdown, do hardcore. Por exemplo, The Cure foi uma referência que ele passou. Uhum. E queria saber como até mesmo filme, cinema, que eu sei que é um outro interesse seu, pode ter influenciado nessa questão do Mi. Ou nem tanto? Não, acho que sim. Tipo, o fato da gente insistir em fazer clipe toda vez que lança alguma coisa é muito indicativo que a gente gosta da parte visual da coisa. E a gente odeia fazer clipe. O trampo que é fazer clipe, assim,
teve experiências muito murro em ponta de faca, assim, de fazer alguns clipes. Mas no fim das contas a gente gosta, entendeu? Nunca foi porque, tipo, a gente precisa fazer um clipe. É tipo, mano, a gente quer. O primo do João tinha a maior parte desses CDs que é mais hardcore, assim, era tudo dele, né? E aí eu ia na casa dele com o João, tipo, toda semana, assim, quase, e a gente saía com um monte de CD na mão. E aí um dia ele emprestou, deu de presente pro João esse box aqui, que tem esses 3 filmes, e aí o primeiro que a gente foi ver foi o Bad Taste e depois o Pink Flamingos. E aí, tipo, a gente tinha acho que 14 anos, velho. Aí o Pink Flamingos mudou minha vida, assim, imensamente. Gente esquisita no terno. Absurdo. Aí depois, um dia de aniversário, o João me deu isso aí. Acho que foi de aniversário, não lembro. Mas foi sempre acho que pra todo mundo que tocou na banda. O Guilherme, que fez faculdade de cinema, que trampa com isso e até hoje fazendo os clipes. Acho que é o exemplo mais óbvio. O João também chegou a fazer faculdade, mas não terminou a faculdade de cinema e tinha um gosto por filme compartilhado comigo. O Ian também tinha os gostos dele, o Sardinha também sempre foi uma pessoa. Então, tipo, sempre todo mundo ali foi pessoas com gosto por filmes específicos, assim. E aí, no meu caso, acho que é isso, né? As influências pro visual do Mi tá nos filmes que eu gosto, assim. Desde filme de terror, desde filme Tarkovsky, desde qualquer coisa, velho. Qualquer coisa que eu assisto, assim, acho que sempre tem um valor multimídia pra mim, que escrever, às vezes, eu consigo traduzir melhor o que eu quero escrever, porque eu tenho referências visuais de algo que eu assisti, e uma coisa alimenta a outra, assim, então é bem importante, sempre foi bem importante pra gente. E você já pensou em ter um envolvimento mais direto com o cinema? Trampar, estudar? Eu já fiz assistência de som algumas vezes, assim, mas era mais por conveniência pra ajudar, assim. Já cheguei a ajudar o João, assim, num filme que ele tava fazendo na faculdade, e eu fui fazer som. E tipo, tenho vontade, né? Tenho ainda uma certa vontade de trampar talvez com som, com foley, com trilha sonora, essas paradas assim. Mas acho que não muito além disso, assim. Eu e o Guilherme, a gente sempre teve sonho de fazer algum filme de terror, assim. Mesmo que fosse tosqueira ou algum curto, alguma coisa assim, mas não acho que é minha cara, não. A menos que alguém quiser me chamar pra atuar e morrer num filme, não sei se eu vou ter algum envolvimento. E você comentou que o pessoal fez faculdade de cinema também e tal. E eu queria saber da sua faculdade. Porque eu sei que você cursou e voltou a cursar letras russo. E eu queria saber um pouco mais sobre isso. Como é que foi essa decisão? Como é que foi a experiência de ingressar? Enfim, sua parte acadêmica. Eu não sou uma pessoa acadêmica, nunca fui. Na escola eu mandava bem por ser uma pessoa que aprende as coisas com facilidade, mas não era um gosto por estudar, um gosto por ter uma carreira, vida acadêmica, né? E aí quando eu saí da escola eu não fiz faculdade, prestei bem de qualquer jeito e fiquei uns anos assim, apanhando da vida, fazendo o que dava pra fazer, tocando com o cão assim, até eu prestar pra entrar na letras. E aí eu entrei em 2017 originalmente, levei a faculdade por um tempo, e aí na pandemia ficou uma merda assim, a estrutura das aulas, e aí saí fora. Justamente porque o bagulho não era o principal pra mim, né? Tipo, já tinha as bandas rolando, o trampo que eu tinha não dependia da faculdade. Era bem um bagulho que eu fazia porque eu descobri que eu gostava disso, entendeu? E aí eu saí fora porque eu falei, mano, já não tô fazendo isso aqui como preciso disso aqui pra andar pra frente com a minha vida, profissionalmente ou, sei lá, pessoalmente. E aí eu voltei esse ano pra faculdade, na verdade, e muito se deve à minha namorada, Gabi, que me influenciou muito a considerar a possibilidade de voltar, porque tava trocando de trampo também, tava difícil de encontrar trampo, e aí ela tem isso mais aflorado nela, de ser uma pessoa mais acadêmica, de ter mais contato com isso, e falou da possibilidade de fazer reingresso e tudo mais, que é muito mais fácil, não teria que prestar vestibular de novo, poderia contar as matérias que eu já fiz e tudo mais. E sei lá, velho, acho que mudou algumas coisas na minha vida, na minha cabeça no último ano, assim, que do ano passado pra esse eu resolvi voltar e é isso, velho, tô aí estudando russo. E você faz mais pelo interesse por literatura, por filme, pela língua em si?
É, um pouco de tudo, assim. Não tem uma baita conexão com a Rússia, ou uma coisa de antepassado, ou uma coisa, sabe, um objetivo de vida enorme, assim. É só porque eu acho interessante mesmo, porque eu já tenho formação em inglês, trabalho com isso há muitos anos. E aí eu queria aprender outra língua e essa me parecia interessante, assim. E aí, de novo, uma coisa que influenciou bastante foi filme, né? Que aí de gostar muito de Tarkovsky e me interessar pela língua através do roteiro, pelo jeito que a cultura era representada em alguns outros filmes da época da União Soviética e pós-soviético, e aí também muito especificamente por um documentário que chama Mark of Cain, que é um documentário sobre tatuagem russa de prisão, que é um documentário tipo uns 80, sei lá. E aí, enfim, é um bagulho muito específico de o que as tatuagens russas feitas na prisão significavam pros caras que estavam presos e toda a cultura por trás disso. E aí eu só achei interessante. Então, entendeu? Não foi uma coisa que, nossa, acendeu uma luz na minha cabeça e quero fazer russo. Foram várias coisas que eu percebi que eu tinha contato, que tinham a ver com o russo, que eu falei, velho, vamos ver. Aí fui. Mais uma intersecção de gostos, né? Foi um chamado de vocação divino que eu tenho que ir pro russo. E com o fim da graduação, você não pensa, fazer mestrado, essas coisas, mas o interesse do que o curso oferece mesmo, né? Inicialmente sim. E ver se eu arrumo um trampo nessa área. Mas é mais por gosto mesmo. Desde o início que eu entrei na faculdade foi por gosto, assim, não por interesse profissional exclusivamente, assim, eu acho. Que ela faz esses livros traduzidos do russo, mas eles são, cada página é a mesma coisa duas vezes, então tem em português e aí tem em russo. E aí se você tá tipo aprendendo, que nem eu tô estudando russo, e aí eu leio e aí você faz a conexão assim, porque assim, em construção de frase, assim, gramaticalmente, de certa forma, o russo é bem próximo do português, na verdade, por mais que é outro alfabeto. Quando você entende o alfabeto, você entende como eles constroem frases, é muito parecido com o português, assim. E essa editora sempre faz isso, assim. Vários livros que são dessa forma, inclusive esse aqui que é de poesia, que é isso aqui, Seleta Bilíngue. E aí você tem dos dois lados poemas. Dos dois lados tem poemas, e aí, por exemplo, tem aqui, do Petrichenka. Você abre a página e ele desdobra, e aí tem um poema traduzido e em russo. Aí tem tipo inúmeros poemas e autores. Cada página é um autor diferente russo e um poema diferente traduzido em russo original. É bem legal, velho. Tipo assim, além da edição ser muito irada, muito diferente, assim. Pra quem tá aprendendo, esses negócios são bem legais, é bem estimulante, assim. O que mais tem legal? Isso aqui, Goosebumps, isso aqui eu roubei da biblioteca da minha escola quando eu era criança. E muito foda. Já era velho quando eu tava na biblioteca lá, hoje em dia mais ainda, né? Que aí tem os livros que eu lia, e aí depois virou a série que passava na Fox Kids, que eu tinha um medo do caralho, passava a abertura e eu mudava de canal, assim. Até eu começar a assistir, demorou, assim, porque eu tinha muito medo. Deixa eu ver outra coisa. Esse aqui é legal. É tipo meio que é meio que uma transcrição super fiel desse livro, do livro da lei do Crowley, que era um doidinho, né? Que não dá pra levar tanto a sério assim, mas é interessante de ler pra ver tipo, qual que é a percepção que ele tinha de... E tem gente que leva, tem até ordem, né? Ah, com certeza. Mas aí, enfim, tudo que é ocultismo assim eu tenho um interesse muito grande, mas é sempre de um ponto de vista só por interesse e por ver como as pessoas construem isso. E o Crowley pra mim, polêmico pra caralho, fazia um monte de coisa execrável assim, mas tipo, justamente por ele ter escrito essas paradas, tipo assim, da onde ele tirou esses bagulhos da cabeça dele, que na verdade quando você vai ver tipo, é uma mistureba de várias coisas de religião alternativa, de enfim. É interessante, legal. Aí tem essas edições, eu tenho outras edições mais novas, assim, que são as que eu leio, assim. Mas isso aqui eu achei, tipo, em sebos aleatórios, assim, que são acho que as capas mais loucas que eu tenho de livro, assim, bem velho. Lindo. Tá bem conservado, na verdade. Aí, o que mais? Tem esses do Nick Cave aqui, que é legal, que eu sempre falo, assim, bem brevemente. Isso aqui é uma novela, novela não, um romance do Nick Cave, que é muito bom, dos anos 80.
É o meu livro favorito de todos. Muito foda, tem uma escrita muito específica. Se você escuta e lê as letras, toda a escrita do Nick Cave, assim, é tudo uma coisa só. Assim, você consegue reconhecer muito a linguagem dele na escrita, assim, é muito interessante. E aí, ler as letras do Nick Cave e ler um livro tipo esse, faz todo o sentido do mundo, porque claramente foi ele que escreveu as duas coisas, assim, sabe? Não é tipo, ele escreve de um jeito nas letras, escreve de outro nos romances. Esse ele escreveu várias coisas curtinhas numa turnê que ele fez, não lembro em que ano. E aí cada pedaço é numa cidade diferente e ele escrevia essas coisas no voo, no saquinho que eles dão pra você vomitar. Que lá nos Estados Unidos eu acho que é mais de papel, assim, não é de plástico. Ou no caso dele entregou uns mais de papel. E aí chama Sick Bag Song, né? E aí são várias reflexõezinhas, assim, dele, como ele tá se sentindo durante a turnê, coisas pessoais, assim, bem livres, assim. Esse aqui é o livro mais louco que eu tenho. De ser bizarro, assim, como eu peguei ele. Quem, tipo, conhece minimamente ocultismo, tipo, nível entrada de ocultismo, manja disso aqui, porque é o Eliphas Levi, né, que é o cara que meio que popularizou essa representação física, imagética do Baphomet. E aí, esse livro, ele é pra ser a forma correta que falam, né? Claro, você lê do jeito que você quiser, né? Você pode ler de frente, assim, mas ele é separado em duas partes, dois livros diferentes, que é o Dogma e o Ritual de Alta Magia. O Dogma são, tipo assim, os dogmas, as leis, as regras, e, tipo, quando você lê essa primeira parte do livro, que é o Dogma, você encontra nesses dogmas algo que se aplica na sua vida, que você gostaria de mudar, que você gostaria de fazer diferente, que você gostaria de fazer algo a respeito, movimentar de alguma forma. E aí o Ritual de Alta Magia, que é a outra parte, é como você faria isso dentro do ocultismo, entendeu? Então você encontra aqui, sei lá, Colunas do Tempo. Aí você lê sobre isso de uma forma que você encontra a relação disso com você como pessoa, da sua vida e tudo mais. E aí lá na frente você vai encontrar, não vou conseguir encontrar agora, né? Mas na parte do ritual tem todos os rituais e como você coloca isso em prática nessas práticas ritualísticas do ocultismo, né? É legal, é um livro interessantíssimo dessa leitura diferente, né? Você encontra a primeira parte e procura na segunda. Aí a história desse livro é muito louca, porque eu fui numa feira, naquela livraria que tem na Martins Fontes mesmo, que você entra na livraria e tem uma escadinha em caracol que você chega na parte de cima. E aí a parte de cima tava tendo uma feira do livro lá com vários descontos e tal, não sei o que. E aí eu subi, eu tava com um amigo meu. E aí, a hora que eu subi a escada e saí de frente, assim, tinham várias mesas compridas, assim, com um livro, aí tinha outra. E tinha umas de fileira na parede, assim, e o corredor, né? E aí todos os livros certinho, assim, um empilhadinho bonitinho, tudo nivelado, assim. E aí quando eu cheguei numa mesa lá na frente, nessas da parede, esse livro, tipo, ele tava acima do nível de todos os outros que estavam na pilha, assim, tipo, tudo certinho, e só ele pra cima, virado de assim, tá ligado? E aí eu dei de cara nele, assim, e, tipo, dias antes eu tinha conversado com o primo do João sobre isso, que ele é da Umbanda e tal, e, tipo, disso faz muitos anos. E aí eu comentei desse livro com ele dias antes e falei, tipo, mano, o que você acha de eu comprar isso? Ele falou, leia com cuidado, com respeito, sem más intenções, essa coisa toda, tipo assim, pô, não acredito em nada de espiritualidade, mas, tipo, ele ter falado isso dias antes, e aí o livro tá, tipo, virado pra mim, assim, no corredor, foi engraçado, foi bizarro. E dessa época da faculdade, antes desse reingresso, eu também sei que você fez parte da Atlética de Basquete da FEFELESH. Se você quiser comentar alguma coisa a respeito, ou não tanto da Atlética, mas pelo seu gosto por basquete. Não tenho nada contra, não é nada vergonhoso pra mim, é que é meio... É que é muito específico, não dá pra te imaginar, assim. Exato, pode parecer meio fora do personagem, assim. Eu e o João, a gente joga basquete desde a escola, assim, jogou muitos anos campeonato e tudo mais, e aí quando eu fui pra faculdade, eu falei, velho, tem aí o time, não jogo basquete de verdade faz um tempo, vou lá. Aí fui. E aí, pô, uma experiência muito louca, assim, porque na faculdade, assim, eu não tenho tantas amizades que eu levo desde que eu entrei, assim. Eu diria uma, que não tem a ver com isso. E quando eu fui pro basquete, tinha um motivo em comum com essas pessoas pra socializar, assim. E aí fiz amizades muito boas, que eu tenho até hoje e tal. Posso não ver com tanta frequência que eles se encontram entre eles, muito mais do que eu encontro eles.
Mas já chegaram em show do Mio, caramba, assim. E foi legal. É um lado da minha vida que, tipo, esportes, assim, atividades físicas, acho que não tem, talvez não tenha muito a ver com a minha cara, assim, mas eu gosto. Bem, agora falando desse período, tipo, da pandemia, que foi um negócio meio nebuloso pra muita gente, foi de muita transformação, pessoas próximas a mim, inclusive você, já sabem que tanto você quanto outras pessoas da cena de hardcore foram importantes pra eu mesma conseguir me assumir travesti e falar, tá tudo bem eu ser trans e gostar desse tipo de música, ter essa identificação. Eu queria saber pra você como é que foi esse processo de descoberta e de você se assumir enquanto uma pessoa não binária. E também como é que foi a recepção das pessoas e a sua experiência enquanto pessoa trans. Não sei, acho que minha experiência é muito específica, assim. Se eu for, vamos falar especificamente da relação disso com o hardcore, que acho que antes da pandemia eu não tinha me assumido, né? Mas as questões existiam, os questionamentos existiam e, que nem eu sempre falo, não é como se eu tivesse antes disso super me fantasiando de outra coisa e aí quando eu me assumi, joguei todas as minhas roupas fora, tudo mais, entendeu? Tipo, foi uma coisa que sempre foi presente pra mim, que é tipo androginia. O meu objetivo sempre foi, com as minhas questões de gênero, na hora de me apresentar pro mundo, sempre foi a androginia. Sempre foi as pessoas terem a dúvida de se é um cara, se é uma mina, o que é. E ser uma pessoa não binária representa isso pra mim, que é a dúvida, entendeu? É a pessoa não saber. Então, antes da pandemia, as pessoas me conheciam por pronomes masculinos e acho que me apresentava até um pouco mais masculina, com um pouco de barba e tal, que hoje eu vejo foto e acho horroroso. Mas acho que como a banda deu uma decolada de verdade depois da pandemia, quando eu tinha me assumido, as pessoas já me conheceram dessa forma, entendeu? Já me apresentando dessa forma. Eita, caiu. Vou colar. Calma aí. Que é... Tal também, pegou o imã. Caralho, foi mal. De boa. Esse cara é monstro. Matou o maluco lá, falou Say you love Satan, say you love Satan. Onde que eu parei? Que depois da pandemia as pessoas já te conheciam. Já, tipo assim, a banda decolou e aí começou a ter essa crescida, essa guinada do rolê hardcore e eu já me apresentava dessa forma, as pessoas me conheceram dessa forma. Então não foi muito uma questão de aceitação, mesmo porque eu nunca fui uma pessoa muito... Como eu vou dizer, as pessoas não sabem muito da minha vida pessoal, de certa forma, então, sei lá, posso parecer meio intimidador. Então não tinha pessoas que questionavam isso, não tinha pessoas que sabiam exatamente todas as minhas questões, então pra mim não foi um problema, porque justamente essa crescida do hardcore recente envolveu muitas pessoas queer, tá ligado? Muitas pessoas LGBT e nunca foi uma questão, nunca. E aí acho que só depois de um tempo que eu fui realmente notar qual que teria sido, de repente, a influência de eu ser abertamente isso, tão naturalmente, tão do meu jeito, tão, tipo assim, se você aceita, é nóis, se você não aceita, pau no seu cu, não vou ficar brigando por isso, não vou chorar por isso, sai do meu show, tá ligado? E aí, sei lá, tipo, ver a influência que isso teve de pessoas se assumirem, tipo, você... Tipo, outras pessoas que falaram isso pra mim com o tempo. Gente que fala que conheceu o Stray Edge sabendo que eu e outras pessoas do nosso rolê são Stray Edge, que a gente influencia eles, assim. É meio esquisito, eu fico meio assustado, assim, de ser reconhecida dessa forma, assim. Mas no fim das contas é legal, é aprender a apreciar uma influência positiva que você tem nas pessoas, assim. Não sei se isso responde exatamente a pergunta. Com certeza. E tudo bem que você mesma comentou que não estava tão ligando, tipo, vai ter aceitação ou não. Eu sei que isso daqui é algo genuíno, espontâneo. Mas por também ser trans, eu fico curiosa a saber como que as outras pessoas, seus amigos, família, lidaram com essa questão. A maior parte foi sempre de aceitação. Foi uma situação ou outra que houve alguma hesitação em, tipo, entender ou, entre aspas, se adaptar a essa coisa nova, sabe? Tipo, mas foi muito de aceitação, sim, não foi muito problema, não.
as minhas questões sempre foi comigo mesmo, né? Tipo, eu me olhando no espelho, eu querendo me aceitar, eu buscando validações de jeitos zoados, assim. Então, nunca posso dizer que eu tive, de certa forma, o privilégio de ter pessoas do meu círculo social e familiar que sempre foram receptivos com isso. Muito porque eu sempre fui uma pessoa confiante. Então pode ser que isso tenha ajudado, né? De tipo assim, eu sei o que eu quero da minha vida, eu sei o que eu sou, e se eu tô dizendo que isso aqui é o que importa pra mim, significa isso aqui pra mim, é isso e ponto final. E as pessoas falam, mano, é isso. Total, fechou. Então, foi bem de boa, na real. Ok, perfeito. Bem, mudando um pouco de assunto, eu queria retomar algo que você comentou em uma entrevista passada. Ai, meu Deus. Que foi aquela frase... Faz arte feia, tá ligado? A gente conversou um pouquinho mais cedo sobre isso, então primeiro eu quero te dar esse espaço pra você explicar o que você quis dizer com isso, que teve alguma confusão. Não, mano, primeiro que eu não tenho que ficar explicando também, né, necessariamente, mas é tipo... quando eu falei isso é só tipo pra você não ter um preciosismo com as coisas muito grande. Não quer dizer que eu quero ouvir música ruim. Não quer dizer que eu quero ouvir, porque tem muita banda que eu acho que é ruim mesmo. Assim, não tem por que mentir sobre isso. Às vezes sua banda não vai pra frente porque sua banda é ruim, porque você não tem dom, porque aquela junção de pessoas não funciona, porque aquilo não tá rolando. Não é isso que eu quero. Não é tipo assim, se o bagulho tá ruim, continua fazendo, não é isso. É tipo, não tenha preciosismo sobre o quanto você consegue fazer com o pouco que você tem. Tipo, por exemplo, quando a gente gravou o álbum, o EP e o álbum da Death Dot, foi tipo assim, com clipes de papel e um chiclete, tá ligado? Tipo, é o que tinha... Mas a gente sabia que o bagulho era bom, porque a gente tava escrevendo músicas legais, porque a gente tava confiante nisso, porque tava funcionando. Então é isso, o lance arte feia é só você não ter preciosismo com o bagulho soar polido no fim das contas, com um produto final incrível, com um negócio que vai ter em todas as plataformas, com um negócio que vai ser super bem divulgado, fazer um clipe só por fazer, ficar postando vídeo de ensaio no seu Instagram, não faz isso, mano. Ficar postando vídeo de ensaio no seu Instagram só pra manter a página ativa, não sei o que. Não, mano. Tipo, aparece quando você tem algo pra dizer, algo pra mostrar. Mas, enquanto você está fazendo no processo, não tenha preciosismo se o que você tem é pouco ou muito. Faz com que tem. E é isso. É só isso que eu quis dizer. Não lidar com a banda como se fosse uma empresa. Não, você é louco, velho. Não, jamais. Não faça isso. Bem, você comentou da Death Dot também. Eu fiquei bem impressionada na minha conversa com o Sardinha de que a banda já existia antes mesmo dele entrar pro Mi. Eu queria saber como é que foi, da sua perspectiva, essa junção de pessoas, fazer esse som, e em que época mais ou menos rolou? Originalmente a gente montou a Death Dot no final de 2019. Originalmente. Porque o Sardinha e o Dedeco eles tocaram numa outra banda na Tranco, que a gente chegou a tocar algumas vezes junto com o Mi. E aí o Dedeco saiu da Tranco, o João chegou a tocar na Tranco uma época na bateria, logo quando tava pra acabar, assim. E aí depois, durante a pandemia, 2020, assim, aí o Sardinha entrou no Mi. Mas a ideia já existia porque foi engraçado, a gente saiu pra comer um dia, Mi e o pessoal da Tranco. E aí aconteceu de eu sentar do lado do Dedeco, que eu nunca tinha trocado uma palavra, assim, a gente tinha tocado nos rolês junto, e aí, beleza, não sei o que, mas não tinha amizade. E aí, sentando do lado dele, assim, aí começa a falar de música, umas coisas assim, aí vi que ele tinha umas rap de umas coisas específicas que não tinha muita gente que curtia, assim. E aí era os bagulho Bot, Norma Jean, Locust, Retox, tá ligado? Tudo que tem da 3-1D. E aí a gente falou, mano, vamos tentar fazer alguma coisa tipo isso, tá ligado? Que seja especificamente isso, que não seja tipo esse lance disforme que é o Mi, que é várias influências, que é vários bagulho que virou uma coisa única, assim, que acaba sendo até difícil de definir, assim. E aí a gente falou, mano, vamos fazer isso aqui com essas ref e ponto final. Aí tá, quem a gente chama pra tocar guitarra? Aí ele falou, velho, o Sardinha curte umas coisas assim e toca. Eu falei, pô, pode ser da hora. Aí chamou o Sardinha e o Fernando, ele já era conhecido, acho que tanto do Sardinha quanto do Dedeco, assim. Só eu não conhecia muito ele. Mas ele também teve outras bandas, tocou na Viu, não lembro que outras bandas ele tocou. Ele tocou na Mu e tal. Na Viu que ele tinha com o Flip, né? Cantando. E aí a gente começou a tocar, velho. E aí em 2019 a gente escreveu as coisas todas.
E aí no começo de 2020, na pandemia mesmo, a gente gravou o primeiro EP. Aí 2021, 22... ficou meio engavetado assim, porque pandemia, né? A gente não sabia o que fazer exatamente com isso. Aí 2022, quando as coisas começaram a voltar um pouco, aí a gente fez a estreia real da Death Dot com um show da Death Dot, né? Mas foi isso, existia desde antes, assim, a ideia só não tinha sido colocada em prática de verdade, assim. Me impressiona um pouco a paciência que vocês têm com os projetos, porque, falando agora de um ponto de vista pessoal, tem muita coisa que a gente começa, demora um bom tempo pra lançar e eu fico meio... Meu Deus, esse projeto vai acabar, a gente vai ter lançado nada. Como é que é isso pra você? Você é realmente paciente ou é só coisa da vida que você acaba lidando, assim, foda-se? Não, com essas coisas eu não sou nada paciente, assim. Aprendi a ser paciente e entender porque dentro do mim, que talvez eu tenha um papel um pouco mais de puxar o carro, porque, assim, o núcleo da coisa sempre foi o João, né? Mas eu tô no meio que no lance das letras, dos riffs, assim, tá centralizado em mim. Então, tipo assim, eu meio que imprimo esse ritmo que o João também tem. E a gente acaba protagonizando a coisa, levando a coisa no nosso ritmo, né? Mas aí na Death Dot, como eu só escrevo letra e tem algumas músicas que são minhas, mas não sou eu que sou guitarrista, tipo... acaba fazendo mais sentido eu ser a pessoa que entrega um pouco mais na mão do Sardinha e do Dedeco, por ser guitarrista e batera, e o Fernando e tal, por fazer um instrumental, porque, mano, quando você tem uma banda que tem vocalista que só canta, é o trabalho mais fácil do mundo, tá ligado? Você só chega, escreve letra e ponto final, e canta e acabou. Então, eu já tentei ser essa pessoa tanto na Death Dot quanto no Mi, mas justamente por causa disso, pra não parecer extremamente déspota, igual já aconteceu, com certeza. E não parecer que eu sou a pessoa mais acelerada, frenética do mundo, que não respeita o ritmo dos outros, eu decido levar do jeito que o ritmo da banda tem que ser, tá ligado? Porque eles também são mais velhos, o Dedeco e o Fernando principalmente são mais velhos que a gente. Tem outro ritmo de vida, é o único projeto musical que eles têm. E é isso, tá ligado? Se eu for ficar dando de doido, assim, as turnês que a gente fez no começo da Death Dot, foi tudo eu que agitei, tipo assim, não, mano, você vai sair agora do trabalho, a gente vai pegar o carro e a gente vai ficar 5 dias tocando e foda-se, não sei o quê. E é da hora, né? Eles não vão reclamando, entendeu? Mas, tipo, acaba sendo um estresse desnecessário de eu pensar, porra, por que essa banda não tá no mesmo ritmo que essa, não sei o quê? Então, tipo, tentar entender qual que é o ritmo que as coisas têm que acontecer do jeito mais da hora pra ser da hora, tá ligado? Pra não ser uma obrigação. Porque senão começa a sentir que é uma obrigação, velho. Tipo, pô, tem que fazer isso, pô. A G falou que tem que fazer o bagulho, tem que escrever um álbum daqui 2 meses e a gente tem que gravar, não sei o quê. Tipo, não quero que seja assim, tá ligado? Perfeito. E falando de outros projetos, não tem nem como pontuar cada um, porque é muita coisa, mas eu queria que você comentasse um pouco mais sobre os outros projetos, como é que é administrar essas coisas e acho que até comentar alguma história de banda mais interessante, assim, porque que nem eu falei, se eu fosse pontuar cada banda, a gente ia ficar, tipo, aqui o dia inteiro, então vou jogar essa daí pra você. Ah, tá. Tem as mais, acho que são as mais simples, né, as que são um ritmo bem diferente, que é Sem Remorso e Últimos Dias, principalmente, porque, né, Últimos Dias é uma coisa intermunicipal, interestadual, na verdade, e tem que ser quando dá pra todo mundo, que todo mundo trabalha, todo mundo tem uma vida, assim, bem de pessoa normal, eu trabalho, o Luquinhas trabalha, o Stefano, Kirk, todo mundo trabalha. E é só porque a gente curte um tipo de hardcore muito específico, tipo, 3, 4 bandas muito específicas que a gente gosta. A gente falou, a gente vai fazer uma banda que é assim, a gente não vai reinventar nada, a gente não vai criar um bagulho do zero abstratamente. É isso, velho. É 100 Demons, é Death Threat e acabou, tá ligado? E aí a Sem Remorso é a mesma coisa, tipo, mano, vamos fazer uma banda de hardcore punk straight, mas é o straight do mal. Porque em São Paulo sempre tem muito straight do bem, PMA e tal, que é outro rolê, tipo, todo respeito. É isso, mano, vocês têm o seu rolê, mas a gente gosta dos straight do mal, dos straight de Toca, Path of Resistance, tá ligado? 10 Yard Fight, Floor Punch. E aí é isso, ritmos diferentes, né? Sei lá, por exemplo, com a Clitória, a banda já existia, e de ser muito amiga da Malu e do Brainer, quando eles chegaram num ponto que ficou só eles na banda assim, ela falou, velho, quer tentar? Ah, vamos aí.
Então foi muito natural, porque eu já era amiga, assim, e aí faz parte, toco o que eles querem, assim, tô ali pra servir o que o Clitória já é, e tranquilo. É a coisa mais tranquila do mundo, assim, fácil de fazer e divertido de fazer, porque eu não tenho responsabilidades super criativas, então eu gosto muito de tocar na Clitória por isso. Porque são amigos e porque é um bagulho que já existe, que eu entrei pra ajudar a continuar existindo, tá ligado? O que mais? Ah, teve Pele Fria. Que foi uma banda da hora, velho. Pelo tempo que durou, assim, apesar de todos os pesares de ter acabado e tudo mais, foi uma banda muito, muito única, velho. Acho que... Acho que... Foi uma experiência diferente, assim, a Pele Fria, porque... tocar com os meninos foi tipo assim, eles já tinham um lance deles de vida bare knuckle, de já se conhecerem, e eu cheguei depois, entendeu? E aí, tipo, bateu cabeça algumas vezes por, tipo, o jeito que eu gosto de fazer, o jeito que eu gosto de compor, algumas referências, de trocar referências e tal. E isso talvez fica meio descompassado, porque o Periferia, ao meu ver, sempre foi uma banda que não tinha exatamente um lance de, tipo, mano, a gente vai fazer uma banda que é de hardcore desse jeito, ponto final. Era um bagulho, mano, vamos fazer um som. Não sei o que vai sair. Vamos fazer, misturar tudo que a gente curte. Então, quando eu cheguei, era um bagulho muito democrático. Muito, todo mundo colocando um pouco de si na parada. E aí, quando eu cheguei, mudou um pouco as coisas. Acho que descompassou nesse sentido. Eles tentaram de um jeito mais aí eu tentei de um jeito mais deles e tudo mais. Mas acho que, no fim das contas, que eu falei, apesar de Pisadas, foi uma banda foda que talvez seja mais da hora ainda hoje em dia, justamente porque durou pouco, tá ligado? Ele consegue acabar no auge, assim, por assim dizer, sei lá. O lance de democracia na banda é um negócio complicado também, que tem tem pra gente que funciona, né? velho. Tem gente que funciona de verdade. Death Dot é uma banda assim. É uma banda que todo mundo recebe o input de todo mundo muito bem. Porque as referências estão muito bem definidas, todo mundo gosta do que todo mundo gosta. E é só uma questão de escolher qual direção que a gente quer com os sons, normalmente, entendeu? Nunca é um bagulho tipo, mano, não gostei disso aí. Pô, achei uma merda isso. Ah, não, tá fraco isso. Ah, não, daqui que eu faço, entendeu? Então... Mas aí vai de banda pra banda, vai de pessoa pra pessoa. Às vezes só porque são amigos, não quer dizer que vocês de uma banda funcionam. E vice-versa, né? Uhum. Às vezes tem uma banda da hora, musicalmente, criativamente, com uma pessoa que você não tem exatamente uma puta amizade fora dali. É esquisito, óbvio, mas tipo... Entendeu? Entrosamento musical é um negócio muito específico, assim. É muito íntimo, mas que nem se falou, tipo... Dá pra conciliar com uma relação não tão íntima. Exato, com certeza. E, bem, já aproveitando que você já falou de vários projetos, queria saber mais também da Fraca, que é uma banda que... Caralho, por que não foi? Desculpa, Wagner. Desculpa, Wagner. Né? A Fraca é a Fraca, velho. Mesma coisa, cheguei pra servir o que já existia na cabeça do Wagner e aí, consequentemente, do Renatinho, que são os chefes da banda. Na verdade, o Renatinho é o chefe da banda, né? O Wagner, ele é a cara da banda, ele é o que bota a cara pras coisas, mas quem manda, na verdade, quem tá puxando as cordinhas é o Renatinho, sempre. Mas é da hora, velho, é muito louco. Eu comecei da mesma forma, tipo assim, mano, não vou ter nenhum input nessa banda, gosto dos riffs do Wagner, sempre gostei, acho que ele escreve bem, acho que ele tem um jeito dele de escrever que é muito específico, e eu entrei falando, tipo, mano, vai ser suave, passa aí as músicas, eu vou tirar não sei o quê. Só que aí vai passando o tempo, e aí tocando na Sem Remorso com o Wagner, e aí o Wagner entrando no Mi, tipo, a gente é muito próximo, assim, e, tipo, descobriu uma conexão musical, além de uma amizade próxima, muito da hora, que, porra, chegou uma hora que ele também queria me ouvir na Fraca, tá ligado? Queria que eu colocasse um pouco de mim na Fraca, e aí foi isso aí, tanto que a gente gravou o álbum agora, que sabe-se Deus lá quando vai sair, mas que tem bastante de mim, assim, tem bastante música, se não 50%, talvez até mais coisa que eu escrevi na guitarra do que o Wagner, não tenho certeza. Mas é isso, é uma banda foda, velho. Banda foda. Fraca é a banda mais louca que eu tenho. Mentira, não sei, todas. Bem, sem promessas também pra lançamento, né? Porque pelo andar da nossa conversa, esperar um aninho, 2... Da Fraca é porque a gente gravou agora, né, em maio. Então ainda vai mexer, o Wagner tem que gravar os vocais e aí mixar e tal, e é toda essa odisseia normal. Entendo. E você tem algum projeto dos sonhos? Algum... Tipo, seja banda ou que nem se falou até de fazer trilha sonora, essas coisas?
Esse lance de trilha sonora acho que é muito... Não fico me agarrando muito nisso, porque eu não vou querer pagar de Trent Reznor e construir um estúdio próprio e sair fazendo trilha de filme, tá ligado? Tipo, gostaria, com certeza. Porque já fiz pra filme menor, de faculdade, assim, coisa mais muito pontual, assim. Coisa do João? Não, uma vez pra um filme de um amigo, uma vez, que foi eu e o Ultra, e uma vez pra um filme que o Guilherme tava fazendo, que era um filme de terror. Que era bem duvidoso, assim, era bem uma coisa, assim. Mas aí eu fiz a trilha, assim, e foi bem legal. Foi uma coisa que eu descobri que eu gosto de fazer. Mas não me agarro muito nisso, mas tipo, sei lá, projetos de banda, assim... Tem um bagulho meu que é com o Pedro do Dor, que ninguém nunca ouviu, assim. E, quer dizer, ninguém, né? Pessoas próximas da Gabi, ela já ouviu. A Gabi já ouviu, o Wagner já ouviu, o Luquinhas já ouviu. Mas não existe no mundo ainda. Mas vai ter a hora certa. E tá sendo revelado em primeira mão aqui, né? Em primeira mão, é. Não vou nem falar o nome da banda pra ninguém criar expectativa de nada, mas existe um negócio que ele já tinha escrito umas paradas, e aí eu vim, escrevi, cantei em cima, e aí a gente tá tentando ver qual que é o jeito e o momento da hora de lançar isso. É bem diferente, eu não estou gritando nessas músicas. Então é uma fonte de um pouco de insegurança também, porque é um bagulho que eu não tô gritando. E eu não gosto da minha voz. Mas é da hora, é legal, é legal. É outras ref completamente diferentes, assim. Ok. Bem, agora falar de coisa triste. Recentemente o estúdio Páprica teve que fechar as portas por forças maiores. Forças maiores. E eu queria saber, da sua perspectiva, como é que foi essa experiência do Páprica ao longo desses poucos anos, mas que pra muita gente foi muito importante e um possível futuro pra quem estava envolvido com o estúdio. Mano, essa parte do futuro acho que é a mais fácil, na verdade, porque quem estava envolvido de jeitos diferentes no estúdio continua e vai continuar fazendo o que gosta de fazer. Tenho certeza que o Wagner, o Azeitona, o Barizon tem a pira de estúdio de gravação e eu sei que eles têm o objetivo de continuar fazendo isso e é a pira deles. Eu, em algum momento, inclusive até com a Gabi, que depois que ela me conheceu, já estando no Páprica, assim, ela também pegou um gosto por isso, de fazer os shows, de organizar a parada de alguma forma. Eu sei que o Sardinha e o Fernando mesmo, que eles já não estavam mais encabeçando a coisa, eles também têm um gosto de um jeito diferente. E acho que foi só uma questão de, tipo, não ter sabido administrar de certa forma, inicialmente. Aí eu assumi pra tentar fazer do meu jeito. Aí o Azeitona entrou pra me ajudar de outra forma, aí ele começou a encabeçar, administrar mais pro final, entendeu? Foi várias tentativas, como eu vou falar? Métodos diferentes de como tocar a coisa, mas tudo era porque todo mundo envolvido gostava do bagulho e odiaria ver aquilo ser desperdiçado, entendeu? Só largar a mão, entendeu? E aí, só que dessa vez foi só porque chegou num ponto que tava muito difícil, assim, de continuar. Mas de boa, tipo assim, óbvio, fica uma dorzinha de tipo, pô, foi um bagulho que foi muito importante ano passado, quando eu tava, tipo assim, me endividando até aqui, assim, pra continuar mantendo e fazendo os shows meio que sozinho, assim, ainda não reclamava, continuava fazendo e sinto falta, entendeu? O que me dói de não ter mais aquele espaço é o bagulho sentimental dos rolês, de gente que começou a ver show lá, banda que tocou pela primeira vez lá, tá ligado? Tipo, isso é muito difícil de descrever, assim, porque quem tava lá lembra como que era, quando os equipamentos eram uma merda, quando os shows eram muito caóticos, quando melhorou, entendeu? Então, é normal, é triste, mas, tipo, como eu falei, todo mundo envolvido continua fazendo de alguma forma a mesma coisa que tinha pra contribuir no estúdio e em algum momento, alguma outra oportunidade de ter um papo que acho que surge com outro nome, sei lá. Não sei. Veremos. Bem, agora encaminhando mais pro final, queria saber como é que anda a vida de forma geral, como é que estão as coisas. Como anda a vida? De dentro, fora dos rolês? Velho. Tá aí, acho que... Plano futuro, algo assim? Eu particularmente tenho dificuldade de me enxergar não fazendo isso, não tocando com banda. Mesmo que às vezes eu tenho vontade de largar tudo.
e sumir, assim, de, tipo, mano, dar uma folga pro meu cérebro de absolutamente tudo, assim, mas, tipo, eu sei que se eu fizer isso, quando eu fico sem, eu fico pior. Mas hoje em dia tá legal, agora de ter lançado o álbum com o Mi foi uma experiência diferente, assim, acho. Foi, tipo, a primeira vez que eu escrevi uma parada e eu me senti... Depois, um ano depois de ter escrito e gravado, me sinto uma pessoa diferente, enxergo o que eu escrevi como um período específico e não como uma coisa que eu ainda sou. Né? Tipo, pô, olhar o bagulho de um ano atrás e falar, caralho, eu ainda sou assim, essas coisas ainda me machucam, essas coisas ainda são presentes na minha vida. E hoje em dia acho que é diferente, assim, acho que fazer a idade que eu fiz esse ano fez isso, mudou um pouco a minha perspectiva dessas coisas, assim. Mas é isso, velho, continuo fazendo como eu sempre fiz, ter um emprego que paga minhas contas pra poder fazer isso quando dá e do jeito que dá. E é isso que eu vou continuar fazendo até eu não quiser mais e todas as bandas acabarem de uma vez e ninguém ouvir falar mais de mim. É isso. Bem, comentários finais, alguma coisa que você queira destacar, alguma coisa que eu deixei passar? Não sei, você que me disse. Alguma Bem, então, curiosidade? A gente chegou no ponto mais importante da entrevista, então. Qual? Saber qual que é o significado da banda Mi. Eu não. Como é que é? Moleques esquisitos de Esther. Essa é uma boa. Não, todo mundo sabe que isso aí a gente nunca vai falar. E se falar, a gente vai dar umas 10 respostas diferentes. E provavelmente nenhuma delas vai estar certa. Perfeito. É isso, amiga. Muito, muito obrigada pela entrevista. Adorei. Obrigado a você. Obrigada pela visita. Que tá os dois aqui também. Não tá só a Tati, tá? Tem mais gente aqui. Tem toda uma equipe aqui. Cozinhamos, a Gabi cozinhou pra tropa inteira aqui. Macarrãozinho. É isso, velho. É isso. Perfeito. Gente, de novo, muito, muito obrigada.